Bom, por fim, nós iremos falar agora da fase sólida do solo. Nós já estudamos também conceitualmente aqui na disciplina as proporções que compõem a fase sólida. Então, a fase sólida é constituída por uma fração de argila, que são aquelas partículas que têm o diâmetro menor do que 0,002 milímetros. Ela também é constituída por uma fração chamada de silt, que apresenta um diâmetro entre 0,05 milímetros e 0,002 milímetros, e a fração areia da fase sólida, que apresenta diâmetro de 2 milímetros a 0,005 milímetros. Acima da fração areia, nós temos então o que se chama de cascalho. Então, como nós já dissemos, já adiantamos para vocês, como as plantas retiram os nutrientes da solução, há necessidade de reposição dos elementos pela fração sólida do solo. Em geral, a solução do solo conseguiria manter a fertilidade do solo para uma planta por no máximo poucos dias, como é o exemplo que eu citei para vocês do potássio da lavoura de soja. Ela conseguiria retirar durante 3 dias todo o potássio da solução, mas ela consegue se nutrir durante todo o seu ciclo com esse elemento, lógico, seguindo uma curva de extração de nutriente, que é maior ou menor dependendo do estágio fenológico da cultura, ela consegue realizar isso daí por mais tempo. Por quê? À medida em que os nutrientes vão sendo retirados da solução do solo, a fase sólida encaminha nutrientes para a solução. Então, o suprimento de nutrientes às plantas fica quase que exclusivamente na dependência da fase sólida do solo. Sendo assim, a capacidade do solo em suprir nutrientes às plantas está, em termos práticos, ligado ao teor de nutrientes disponível na fase sólida. Então, na determinação dos elementos químicos nos protocolos que os laboratórios adotam, os laboratórios de análise de solo adotam, o que eles fazem é quantificar os elementos que estão presentes na solução do solo e os elementos que estão presentes na fase sólida do solo, retidos através de ligação eletrostática ou covalente. Tá? Então, nos protocolos, utilizam-se extratores para deslocar esses elementos da fase sólida, deixando-os numa solução, e a partir desses extratos é que as amostras serão encaminhadas para os diversos métodos analíticos, para a determinação dos elementos químicos utilizados ali numa determinação laboratorial. E quais são os coloides que podem repor os nutrientes à fração líquida do solo para a solução? Os minerais de argila, os óxidos de ferro e alumínio e a matéria orgânica do solo. Por quê? Estes elementos apresentam uma propriedade que nós apresentamos para vocês anteriormente e que nós iremos estudar durante esta videoaula. Esses coloides têm a propriedade de desenvolver cargas elétricas. Essas cargas elétricas podem ser positivas ou negativas. Essas cargas elétricas têm a capacidade de atrair cargas opostas. Então, se o solo desenvolve carga elétrica negativa, ela vai atrair um elemento com carga oposta, portanto, um cátion, ou seja, um íon carregado com cargas positivas. Por outro lado, se o solo desenvolve carga elétrica positiva, estas cargas positivas irão atrair um elemento de carga oposta. Portanto, irão atrair um ânion, um elemento carregado com cargas negativas. Tá? Então, os elementos nutrientes, eles podem ser adsorvidos com D de dado, tá? Nessas cargas elétricas do solo, presentes na superfície dos minerais, e eles também podem ser dessorvidos, podem ser liberados a partir da fase sólida do solo para a solução.
à medida em que as raízes vão absorvendo os elementos a partir da solução. Observa-se então uma redução na concentração deste elemento e a relação direta existente entre a solução e a fase sólida do solo, que é uma relação estequiométrica, instantânea e reversível, percebe essa redução da concentração do elemento na solução e direciona um elemento a partir da fase sólida em direção à solução, para, a partir de então, ele ser absorvido pela planta, continuando aí a sua trajetória no sistema solo-planta. Então, como nós vimos, esses minerais que se desprenderam das rochas matrizes, que tiveram alterações no seu tamanho e na sua composição química, são capazes de gerar cargas elétricas, e essas cargas elétricas são capazes de atrair os elementos para a superfície desses minerais. À medida em que as plantas vão absorvendo esses elementos da solução do solo, como nós podemos observar a raiz aqui retirando o potássio da solução, a fase sólida do solo direciona para a solução outros nutrientes. Uma observação: se não fossem essas cargas elétricas na superfície desses argilominerais, nessa fração coloidal, seja ela orgânica ou inorgânica, os nutrientes se perderiam por lixiviação ou uma outra movimentação qualquer em função da dinâmica específica que cada elemento apresenta, tá? Então, o que acontece no solo de forma bem simplista e bem reduzida é que nós devemos observá-lo como um grande reservatório. E as estratégias que ele adota para realizar essa característica de armazenar nutrientes temporariamente na sua fase sólida e posteriormente encaminhar estes elementos para a solução é de um fenômeno chamado de ligação eletrostática para a maioria dos elementos. Então, aqueles cátions que nós estudamos lá atrás, o potássio, o cálcio, o magnésio, tá? Não só os nutrientes, mas também, né, elementos como o hidrogênio, que é um cátion trivalente, né, os prótons, o alumínio, que é um cátion trivalente, perdão, e os prótons, né, o hidrogênio, eles são também atraídos para a superfície dos argilominerais quando esses minerais desenvolvem cargas elétricas opostas a eles. Então, nós podemos observar aqui, ó, à direita, o colóide do solo, a fase sólida do solo, repleta de cargas elétricas negativas, atraindo cátions, o cálcio, o potássio e o alumínio. Então, semelhante à ligação que acontece nos polos opostos de um ímã, onde cargas opostas se atraem e cargas semelhantes se repelem. A mesma coisa acontece no solo. Se o solo é provido de cargas elétricas negativas, elementos aniônicos como o nitrogênio e o cloro, né, na forma de nitrato, são repelidos da superfície desses argilominerais. Ok? É muito importante vocês guardarem essa informação, que o solo tem a capacidade de gerar cargas elétricas e essas cargas elétricas são responsáveis pela atração ou repulsão de íons presentes ali no solo, né? Quer sejam ânions, quer sejam cátions. Existe basicamente dois tipos de cargas elétricas negativas no solo, tá? As cargas negativas dependentes ou variáveis do pH, presentes nos minerais de argila do tipo 1:1, né? A caulinita é um dos principais representantes de minerais que fazem parte dessa fração da fase sólida. E como o próprio nome já diz, essas cargas elétricas, elas surgem, elas aumentam em função do valor do pH do solo. Como nós podemos notar aqui na figura, em um mineral do tipo 1:1, com baixa capacidade de desenvolvimento de cargas elétricas, né,
de 3 a 15 centimol carga por decímetro cúbico apenas, nós podemos notar o quê? Que o mineral de argila do tipo 1:1 no centro, ele não apresenta carga, ou seja, ele não desenvolve carga elétrica nem positiva nem negativa. Por quê? Essa aresta quebrada aqui desse mineral está toda equilibrada, não há um desequilíbrio aí entre os elementos que compõem essa parte quebrada do mineral. Se eu caminhar para a esquerda, nós podemos observar aí, ó, que a protonação das hidroxilas que compõem os octaedros de alumínio gera carga positiva. Essa carga positiva resulta da adição de hidrogênio neste solo. Então, um solo repleto de cargas positivas, ele iria atrair apenas os ânions, os elementos químicos carregados com cargas negativas. E isso seria muito ruim, porque a maioria dos nutrientes, como nós já bem sabemos, apresenta cargas positivas, são cátions. E esses cátions, ao chegarem na superfície de um argilo mineral repleto de cargas positivas, eles não ficariam adsorvidos ali, eles não ficariam retidos ali. O que aconteceria com eles? Eles poderiam se perder por lixiviação, poderiam permanecer na solução e serem transformados em outros compostos, assumirem outras formas químicas, né? Uma pequena fração seria absorvida, mas aqueles que se movimentam com as águas percolantes, por exemplo, eles seriam removidos da solução do solo porque não ficariam retidos na fase sólida do solo. Então, observem que a adição de hidrogênio, e hidrogênio, como nós já falamos para vocês, é um cátion de caráter ácido responsável pela redução do pH, pela acidificação do solo. Então, o excesso de hidrogênio na solução do solo faz com que a capacidade que o solo tem de armazenar cátions diminua, ok? Por outro lado, se eu retirar hidrogênios ali dessas hidroxilas, se eu promover a dissociação dessas hidroxilas que compõem esses octaedros de alumínio, o que eu tenho? Observem o mineral do tipo 1:1 da direita agora. Eu tenho a geração de carga elétrica negativa. E a geração de carga elétrica negativa atrai cátions, ou seja, nutrientes, íons carregados com cargas positivas. A maioria dos nossos nutrientes apresentam cargas positivas. Essa dissociação de hidroxilas da figura do meio do mineral de argila do tipo 1:1 acontece com a presença de outras hidroxilas. Essas hidroxilas podem ser aplicadas ali no solo ou formadas ali no solo a partir da correção do solo, como um produto da hidrólise de carbonatos, que nós estudaremos lá no tópico sobre correção, tá? Enfim, o que é o importante desta apresentação, desta projeção? É que solos com pH ácido geram cargas positivas, e solos com pH alcalino geram solos com cargas negativas. Tudo isso dentro de um limite, tá, gente? Não quer dizer que o pH bom é zero, ou perdão, não quer dizer que o pH ácido seja ruim e que o pH ideal seja o pH próximo da neutralidade, tá? Ou o alcalino, tá bem? Além do surgimento de cargas elétricas e minerais que compõem a fase sólida do solo, como os elementos inorgânicos, né? Nós temos também o desenvolvimento de cargas elétricas em compostos fenólicos. Então, a matéria orgânica tem a capacidade também, em função do grupo carboxílico, que tem uma hidroxila, ela tem a capacidade também de gerar cargas elétricas negativas. Então, a dissolução dessas hidroxilas que compõem a porção terminal do grupo carboxílico de compostos fenólicos também gera cargas negativas, muito semelhante ao que acontece aqui, ó, do mineral de argila do meio para o mineral de argila à direita, tá?
Então é por isso que quando nós temos solos com baixa quantidade de cargas negativas, com baixa capacidade de armazenamento e retenção de cátions, nós sugerimos a adição de matéria orgânica, porque a matéria orgânica tem a capacidade de elevar essas densidades de cargas negativas do solo, ok? Então ela é uma fração que consegue reter aí de 400 até 800 centimol carga por decímetro cúbico de cátions, tá? A caulinita desenvolve apenas de 3 a 15, matéria orgânica de 400 a 800 centimol carga, ok? Ainda falando desses minerais, nós temos dois grupos de minerais que compõem a fase sólida dos solos. Nós temos um mineral de argila bilaminar do tipo 1:1, onde a caulinita, aquele mineral que retém pouco cátion, que eu mostrei anteriormente para vocês, está presente. Esse mineral, ele é dotado por unidades cristalográficas que são constituídas por tetraedros de silício e lâminas octaédricas de alumínio. Essas unidades cristalográficas mantêm uma distância fixa umas das outras, portanto, são minerais que não se expandem. Sendo assim, o interior entre essas unidades cristalográficas não está disponível para a retenção de cátions ou de outros elementos, caso as cargas que surjam ali na sua superfície sejam positivas. Tá? A importância agrícola desses minerais do tipo 1:1, né, se limita a isso então. Elas apresentam baixa capacidade de retenção de cátions, porque a sua superfície específica é pequena. Tá? Esse mineral desenvolve cargas elétricas variáveis ou dependentes do pH. Se o solo é ácido, eu tenho uma redução na densidade de cargas elétricas negativas. E se o solo é menos ácido, tendendo ali para o neutro, eu tenho um aumento na densidade de cargas negativas presentes na fase sólida deste solo. Ok? Ele é representado por essa figura aqui, o trapézio e um retângulo, mineral de argila do tipo 1:1, tá? Com uma lâmina tetraédrica de silício e uma lâmina octaédrica de alumínio. 1:1. Um outro grupo de minerais que nós temos são as argilas trilaminares do tipo 2:1. Nós podemos observar aqui que ela apresenta uma lâmina octaédrica e duas lâminas tetraédricas de silício compondo a unidade cristalográfica. Em função do arranjo deste mineral, a distância entre essas unidades cristalográficas ela é variável, ela é um tipo de mineral expansivo, tá? Essa expansão, então, permite com que elementos consigam ingressar aqui, ó, no interior ou no espaço entre as unidades cristalográficas. Logo, a capacidade de armazenamento de cátions desses minerais é maior do que aqueles minerais do tipo 1:1. Então, ela é representada diferente das argilas do tipo 1:1, desta forma aqui, ó, com dois trapézios associados a um retângulo. Então, são os minerais de argila trilaminar do tipo 2:1. Um exemplo desses minerais, nós temos aí a vermiculita, montimorilonita, tá? Ilita, né? A vermiculita, gente, ela acontece eventualmente mais nos solos tropicais em relação à montimorilonita, tá? Porque a presença de alumínio em solos ácidos é um fator de estabilização da vermiculita. Por outro lado, a lixiviação de magnésio tende a desestabilizar a montimorilonita, tá? Então é um mineral bastante predominante em solos que não foram tão alterados. Os óxidos também compõem a fração argila da fase sólida do solo, tá? E também apresentam o desenvolvimento de cargas variáveis ou dependentes do pH. A gibsita é um desses elementos bastante abundante na nossa região, né, nas regiões de clima tropical, indicando aí
o avanço dos processos de intemperismo, né? Então, bastante semelhante ao que nós vimos ali para a caulinita, esse tipo de mineral também desenvolve cargas variáveis ou dependentes do pH. Em solo ácido, eu tenho uma redução nas densidades de cargas negativas, e em solos menos ácidos, um aumento na densidade de cargas negativas nos solos que contêm esse tipo de mineral. Basicamente, eles são bastante abundantes, tá? Os minerais do tipo 1 para 1 e esses óxidos aqui. Óxidos de ferro e de alumínio são bastante evidentes nos solos tropicais. Bom, esses óxidos de ferro, eles contribuem muito pouco para o desenvolvimento de cargas elétricas no solo. E eles apresentam um problema também, que é a de redução na densidade de cargas elétricas negativas daqueles minerais de argila. Por quê? Numa condição de solo ácido, como nós podemos observar aqui à esquerda, o desenvolvimento de óxidos com cargas positivas seria atraído pelas cargas negativas dos minerais de argila do tipo 1 para 1, tá? Como é que eu consigo reverter isso daí? Se nós caminharmos para a direita nesta figura, né, nós podemos observar que há um aumento das hidroxilas, e esse aumento pode ser feito com a aplicação de materiais corretivos. Esse aumento na concentração de hidroxilas, então, começa a neutralizar esses óxidos, as cargas negativas, perdão, as cargas positivas geradas nesses óxidos. Esses óxidos com uma carga neutra, eles não conseguem, então, ocupar as cargas negativas dos minerais que compõem a fração argila, tá? Por outro lado, se nós formos da direita para a esquerda, ou seja, nós podemos observar as setinhas aqui aumentando a concentração de hidrogênio na solução do solo, nós observamos a protonação desses óxidos. E essa protonação gera óxidos com cargas positivas. Essas cargas positivas, que nós podemos notar no óxido de alumínio, lá em cima do mineral de argila, na figura da esquerda, ela obstruiria então as cargas negativas desse mineral de argila, tá? Então, esses argilominerais com cargas negativas ocupadas por óxidos, essas cargas negativas não estariam mais disponíveis para atrair e reter cátions, os nutrientes que nós estudamos lá atrás, tá? O nitrogênio na forma amoniacal, o potássio, o cálcio, o magnésio. Por quê? Ela não conseguiria atrair esses cátions porque ela já estava saturada, ocupada com esses óxidos de ferro protonados, tá? Então, como resultado, né, ou melhor, para reverter esses problemas, nós precisamos injetar hidroxilas ali no solo. E isso é possível através das técnicas de correção do solo, um assunto que nós abordaremos posteriormente. Aqui, só título de curiosidade, nós temos aí a demonstração do desenvolvimento de cargas, né, na superfície dos minerais, a sua capacidade de retenção de cátions, né, e a área específica desses elementos. Nós podemos notar que a caulinita, que é um mineral do tipo 1 para 1, é um desses minerais que apresenta uma baixa superfície de contato, uma baixa área específica em relação a minerais do tipo 2 para 1, como a ilita e a vermiculita, por exemplo. Em função dessa condição de superfície de contato ser maior nas argilas do tipo 2 para 1, porque elas expandem, né? E a distância entre aquelas unidades cristalográficas me permite também ser uma região de retenção e troca de cátions, associada a essa capacidade de geração de cargas elétricas negativas, que são cargas permanentes, tá, gente? Eu não comentei isso daí, mas esses minerais do tipo 2 para 1 não desenvolvem cargas elétricas variáveis ou dependentes do pH. Eles desenvolvem cargas elétricas permanentes através de um processo chamado de substituição isomórfica, que é assunto lá da pedologia. Então, esses minerais do tipo 2 para 1 apresentam uma elevada superfície de contato e uma capacidade grande de desenvolver cargas elétricas negativas.
O silt e a areia fina têm uma superfície de contato muito específica e uma CTC, uma capacidade de retenção de cátions, de armazenamento de nutrientes desprezível, muito pequena. Então já é de imaginar que solos arenosos, como os neossolos quartzarênicos, né, têm uma capacidade muito pequena de armazenar nutrientes, seja porque a sua superfície de contato é muito pequena, seja porque a sua capacidade de geração de cargas elétricas negativas não existe, em função do tipo de mineral que ocupa esta fração, tá? Existe, portanto, uma relação entre a fase líquida e a fase sólida do solo. O que seria a fase líquida? A fonte imediata de nutrientes para as plantas, de onde as raízes absorvem os elementos químicos. E a fase sólida, portanto, deve ser considerado como um reservatório, porque é ele que ressupre a solução do solo à medida que os nutrientes são absorvidos da solução. Ok? Nós temos um exemplo aqui, ó, de um argilo mineral, tá? De um elemento da fase sólida que compõe a fração coloidal do solo. Então, ele é um colóide carregado de cargas elétricas negativas, e esse colóide tem a capacidade de atrair elementos com cargas opostas. Então, nós temos ali os íons carregados com cargas positivas, os cátions, não só cátions de caráter básico, como cálcio, magnésio, o potássio e o sódio, mas cátions de caráter ácido também, como o alumínio e o hidrogênio. Existe um atributo muito importante na ciência do solo chamado de CTC, que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. A CTC nada mais é do que a sigla de capacidade de troca de cátions. Ela se refere à capacidade que o solo apresenta de reter ou adsorver esses cátions, tá? Então, um solo de elevada CTC, ele apresenta uma densidade de cargas elétricas negativas elevada. E um solo de baixa CTC apresenta uma quantidade ou uma densidade de cargas elétricas negativas reduzida, ok? Então, os elementos são absorvidos a partir da solução do solo. Então, esse íon de magnésio que vocês estão vendo aí na solução do solo, quando ele é absorvido pela planta, a fase sólida do solo imediatamente percebe essa redução na concentração do íon magnésio e ressupre a solução com o cátion que estava adsorvido na sua superfície. Portanto, a desorção de um cátion qualquer aqui da superfície do argilo mineral, do colóide, aumentaria a concentração de íons na solução do solo que foi desequilibrada pela absorção de um nutriente pela raiz. Não existe apenas essa atração eletrostática, gente, tá? Atração entre elementos com cargas opostas, os argilominerais e os cátions ou ânions presentes ali no solo. Existe um outro tipo de ligação também, que é uma ligação com compartilhamento de elétrons, chamada de ligação covalente. É uma ligação muito forte. Ela é muito evidente para o hidrogênio, tá? E para o fósforo também, o íon ortofosfato, quando se aproxima da superfície desses sítios de adsorção presentes nos argilominerais, quando ele fica dissolvido ali, essa ligação ela pode ser tão estável que o elemento passa a compor o mineral, que a gente chama de fósforo mineralogicamente estável, ok? Um grande exemplo desse tipo de ligação é o que acontece com o hidrogênio. O hidrogênio é retido nas cargas negativas da superfície dos colóides através de ligação covalente. E ele é responsável, então, por um tipo de acidez chamada de acidez não trocável, tá?
Esse hidrogênio só desocupa uma carga negativa, sendo retirado ali através da injeção de hidroxilas, de oxidrilas, né? Como nós estudaremos lá na correção, ok? Então, no solo existem as cargas negativas, que conseguem fazer a ligação eletrostática com elementos de cargas opostas, e esses argilominerais apresentam também a capacidade de realizar ligação com alguns tipos de elementos químicos diferente dessa ligação eletrostática, chamada de ligação covalente, uma ligação muito forte. Bom, apesar de haver uma estequiometria, né, ali entre a fase sólida e a fase líquida do solo, os elementos químicos presentes na solução ou na fase sólida são retidos com forças diferentes por essa superfície, tá? Então existe uma série preferencial de adsorção desses elementos pela superfície, pela fração coloidal. Essa preferência, essa ordem preferencial de adsorção é chamada de série liotrópica. E nós podemos observar que o hidrogênio é o elemento que é o mais preferencialmente adsorvido pela superfície desses argilominerais, seguido pelo alumínio, seguido pelo cálcio, pelo magnésio, pelo potássio, que apresenta uma preferência de adsorção semelhante ao que acontece para o sódio. Nós podemos notar que a valência dos elementos é diferente, mas não é apenas a valência que dita essa ordem preferencial de adsorção, tá? Logicamente, que desconsiderando outros fatores, os elementos que apresentarem maior carga são aqueles preferencialmente adsorvidos. Mas o que dita, além da valência do elemento, essa preferência de adsorção, é o tamanho do elemento, ou melhor, o tamanho do raio iônico que o elemento apresenta no seu estado hidratado, tá? Permitindo aí uma aproximação maior ou menor do núcleo com o ponto de adsorção, tá ok? É por isso que o hidrogênio, né, o próton aqui, apesar de ser monovalente, é o preferencialmente mais adsorvido na superfície dos argilominerais. E isso é ruim, porque nós temos aí, ó, na cabeça da ordem de adsorção, na ordem preferencial de adsorção, na série heliotrópica, dois cátions de caráter ácido. Então, os argilominerais preferem adsorver hidrogênio e alumínio a cálcio, magnésio e potássio. E isso é ruim, porque cálcio, magnésio e potássio, quando aplicados via adubação, se eles não tiverem um espaço nas cargas negativas da fração coloidal, uma parte desses elementos poderão ser absorvida e uma outra parte irá se perder por movimentação no solo. Ok? Além dessa série heliotrópica, ainda existe a lei de ação de massas, né? Onde a gente consegue retirar da superfície desses argilominerais, deslocar os elementos da fração coloidal, saturando o complexo de troca com um cátion qualquer. É o que nós fazemos de estratégia para a determinação de alguns elementos no laboratório. Então, se eu quero quantificar quanto um solo tem de um determinado nutriente, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso extrair. Eu uso um extrator para deslocar esses cátions que estão presentes na superfície dos argilominerais, adsorvidos ali através de ligação eletrostática. Então, além da série heliotrópica, se eu exagerar na concentração de um elemento qualquer, e é o que eu faço com o extrator, por exemplo, cloreto de potássio na concentração de 1 mol por litro, esse potássio em excesso consegue deslocar esses cátions trocáveis da superfície dos argilominerais e ocupar essas cargas negativas. O ânion acompanhante do potássio, o cloro, que é um ânion, né, ele irá reagir com os cátions, com cálcio, sódio, magnésio, alumínio,
formando pares iônicos, como o cloreto de cálcio, o cloreto de magnésio, o cloreto de alumínio. E é através de métodos, né, clássicos ou métodos mais avançados que nós determinamos a concentração destes produtos. A concentração de cloreto de cálcio, a concentração de cloreto de magnésio, a concentração de cloreto de alumínio nos permite quantificar, né, uma massa de cálcio, de magnésio e de alumínio contida em um volume qualquer de solo. Então, este é o exemplo para a determinação dos teores de cálcio, magnésio e alumínio trocáveis do solo. Então, se determina o que eu tenho de cálcio, magnésio e alumínio na solução, que é uma proporção muito pequena em relação ao total do solo, e o que está dissolvido na superfície desses argilominerais. Então, para a gente não esquecer, nutriente disponível é aquele que está presente na solução do solo, mais aqueles que estão na superfície da fração coloidal e que são capazes de serem absorvidos pelas plantas. Eles estão presentes ali em uma forma química que permite a sua absorção pelas plantas.